Bom dia, me chamo Augusto e sou estudante do quarto período de Medicina na UPAP. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a leucemia e seus tipos. Mas o que é a leucemia então? A leucemia é um câncer que se inicia nas células-tronco da medula óssea, que se encontra na cavidade dos ossos, sendo o local onde são produzidas células sanguíneas. Bom, mas nesse local também são encontradas células que dão origem aos glóbulos brancos, aos glóbulos vermelhos e às plaquetas. Trata-se de uma doença que ataca os glóbulos brancos e que tem como característica principal o acúmulo de células doentes na medula óssea, consequentemente substituindo as células sanguíneas saudáveis e diminuindo seu número normal. Bom, mas então como funciona a leucemia? Bom, na leucemia, uma célula sanguínea que ainda não está madura o suficiente sofre uma mutação genética, que a transforma em uma célula cancerosa. Essa célula cancerosa se multiplica mais rápido que as outras células e morre menos que as células saudáveis. E é assim que as células normais da medula óssea são substituídas pelas células cancerosas. Bom, no ano de 2020 foi registrado mais de 474 mil novos casos no mundo por leucemia, ocupando a 13ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes. Alguns dos fatores que aumentam o risco de desenvolvimento dessa leucemia são, por exemplo, tabagismo, exposição ao benzeno, que é encontrado na gasolina, exposição à radiação, como raio-x, raio gama, ser portador de síndromes como a síndrome de Down e outras desordens sanguíneas que também eleva o risco do surgimento da doença. Agora nós vamos falar sobre os tipos de leucemia. A leucemia é classificada em 2 critérios. Um deles é a velocidade em que se propaga, podendo ser aguda, que causaria uma infestação mais rápida, mas produzem células que não conseguem executar suas funções. Ou então a crônica, que se progride mais lentamente e, consequentemente, mantém um número maior de células maduras. A outra classificação de leucemia é o tipo de célula do sangue. Atualmente existem subtipos definidos por análises biológicas e genéticas. São 4 os tipos mais comuns: leucemia linfóide aguda, mieloide aguda, linfóide crônica e mieloide crônica. A leucemia linfóide crônica afeta as células linfóideas e se desenvolve de forma lenta. A maioria das pessoas com essa doença tem mais de 55 anos e raramente crianças são afetadas, sendo uma doença adquirida e não hereditária. Tem também a leucemia mieloide crônica, que afeta as células mieloides, podendo ter sintomas como anemia, fadiga, infecções, sangramentos, entre outros problemas colaterais. Atinge principalmente adultos e podem ter pacientes assintomáticos. Leucemia linfóide aguda. Afeta as células linfóides e se agrava de maneira rápida. É o tipo mais comum em crianças, mas também pode ocorrer em adultos. E por último, a leucemia mieloide aguda. Afeta as células mieloides e avança rapidamente. Pode ocorrer tanto em adultos como em crianças. Quais são os sintomas da leucemia? Os sintomas são consequências do acúmulo de células defeituosas na medula óssea, que prejudica a produção das células sanguíneas normais. A diminuição dos glóbulos vermelhos causa anemia, cujos sinais são fadiga, falta de ar, palpitação e dor de cabeça. Já a diminuição dos glóbulos brancos provoca uma baixa imunidade, deixando o organismo suscetível a novas infecções. Também acontece a diminuição das plaquetas, que ocasionam ensangramentos, que são mais comuns na gengiva e nariz. Aparecem também manchas roxas na pele e pintas. Bom, para um diagnóstico correto, é feito um hemograma completo, que sendo positiva a leucemia, apresentará alterações nos leucócitos, aumentando o número de leucócitos e, raramente, acontecendo a diminuição. Para uma confirmação certa do diagnóstico, é feito também um exame chamado mielograma, que é um exame na medula óssea.
acontece com uma pequena quantidade de sangue sendo retirada do material esponjoso de dentro do osso para análise citológica, citogenética, molecular e imunofenotípica. Na leucemia linfóide aguda, o tratamento tem 3 fases: a indução de remissão, a consolidação, que é o tratamento intensivo com quimioterápicos, e a manutenção, sendo um tratamento mais suave e contínuo por meses. Pode haver também a diminuição dos glóbulos brancos por causa da quimioterapia, trazendo algumas complicações que precisem de internação. Agora, na leucemia mieloide aguda, a manutenção só é necessária para os casos de leucemia promielocítica aguda, um subtipo da leucemia mieloide aguda, relacionada a hemorragias graves no diagnóstico. Nesses casos, existe uma mutação genética específica, que pode ser detectada nos exames de medula óssea. E o tratamento é com uma combinação de quimioterapia e um comprimido oral.